Olá, estudantes do 8º ano! Neste vídeo vamos falar sobre formas verbais do futuro, going to e will. Eu sou a professora Estela. O objetivo dessa aula é utilizar formas verbais do futuro, going to e will, para descrever planos e expectativas e fazer previsões. Quando nós falamos sobre o futuro, é importante entender que no inglês existem situações de comunicação diferenciadas. Por exemplo, se você acaba de tomar uma decisão, você não vai pensar muito sobre isso, não vai haver tantos detalhes. Você vai usar uma forma verbal, então. Agora, se nós estivermos falando sobre algo que você vem planejando, será um futuro um pouco mais próximo de você. Ele já faz mais parte da sua realidade, então será outra situação de comunicação, ok? Linguistic knowledge. Você sabe utilizar formas verbais do futuro, going to e will, para descrever planos, expectativas e fazer previsões? Bom, o going to, ele se trata de uma locução verbal e sempre quando nós formos adequá-lo a uma sentença, você não precisa pensar daquela forma mecânica de quem está fazendo uma tradução como se fosse ali um tradutor online ou tivesse que ir por palavrinha do seu dicionário bilíngue. Embora o going to ele tenha essa tradução de indo a fazer alguma coisa, você pode traduzi-lo da mesma forma que o will, que vai ser eu vou fazer, você vai fazer. Você só tem que se lembrar que ele vai servir para a gente falar deste futuro planejado. E o will, quando que eu devo usá-lo? O will é esse que a gente usa para tratar das previsões desse futuro que a gente não sabe quando vai acontecer, mas que almeja muito. Think about it. Pense sobre isso. Have you ever thought about the future? What does the future hold for you? E aí, você gosta de fazer planos para o seu futuro? O que você espera do seu futuro? Conta para mim. Você já pensou em ser astronauta? Você quer ser presidente? Ou você nunca pensou em nenhuma ocupação? A gente não precisa ir tão longe assim. Talvez o seu futuro tenha a good grade, uma boa nota em inglês. Que tal? Poem. Vamos ver esse gênero linguístico? O poema é um gênero textual relacionado a textos literários. Afinal, os grandes poemas são representantes da literatura, arte que tem a palavra como matéria-prima. Embora haja muitos tipos de poemas, os mais tradicionais possuem elementos característicos para reconhecer este gênero. Pessoal, o que é importante você se lembrar aqui, quando a gente for falar deste gênero textual, é que o poema, ele é aquele tipo de texto que a gente vê desde os primórdios da civilização. Então, pensa em um tempo em que não havia papel. Sabe quando a gente vê aqueles filmes antigos que as pessoas tinham pergaminhos? Então, lá naquele mundo muito antigo, anciente, que a gente falaria então em inglês Ancient English, como as pessoas se comunicavam? A gente tinha os trovadores. Eles iam viajando, levando as histórias, and then they were singing. Então eles iam cantando. Por isso o poema vai ter sempre a rima, o verso, a estrofe, o refrão. Vamos dar uma olhadinha nisso. Let's read poem. Vamos ler um poema. Categories: narrative. O poema narrativo é aquele que conta uma história. Epic. Poema épico normalmente é dividido em cantos, conta a saga de um herói ou de um povo. And lyric, o poema lírico, é o que não pretende falar de fatos, e sim de emoções e impressões pessoais. Assim como nós que falamos a língua portuguesa temos os grandes cânones da nossa literatura, o mesmo vai acontecer com a língua inglesa. Você já deve ter ouvido falar de grandes nomes como de William Shakespeare. Bom, ele não foi só um grande dramaturgo, ele também fez lindos poemas, sonetos. Isso mesmo, eles tinham muita rima e eles eram bem subjetivos, cheios de lirismo. Elements about a poem. Quais são os elementos de um poema? Line, o verso, linha rítmica ou conceitual do poema, stanza, a estrofe, um conjunto de linhas, refrain ou chorus, refrão, estrofe que se repete.
Aqui eu gostaria que você se lembrasse da música. A gente sempre vê que o refrão da música é chamado de chorus. Bom, isso é por causa de poem. Os poemas, eles foram sendo musicados, rimados e deram origem a esse outro gênero que faz parte da nossa vida. Enjambment, um recurso de ligação que dá continuidade do verso inferior a uma ideia ou palavra iniciado no final do verso superior. Então, toda vez que a gente falar de um poema tradicional, ele sempre vai ter essa rima, esse ritmo e essa musicalidade. Practicing, vamos praticar. Poem categories, você tem ali as categorias e agora vai responder a question 1. According to the text, what are the categories of poems? E aí, é sua hora de responder. Quais são as categorias para o poema de acordo com o texto que a gente está estudando? E aí, você conseguiu responder com facilidade? Sempre presta atenção nessa pergunta em inglês. Ela vai vir assim, according to the text. Quando vier escrito de acordo com o texto, a ideia é que você demonstre ser um bom leitor. Então, nada de ir viajar e ficar pensando, ai meu Deus, deixa eu ver o que eu vou criar aqui para o meu professor. Você tem que mostrar que você é bom em ler, em compreender um texto e fazer uma boa citação, ok? Então, se a pergunta era according to the text, vamos olhar aqui o texto. Veja o que falava aqui. Narrative, epic, lyric. E aí? Fica fácil assim, né? Como que vai ficar a sua resposta? The categories of poems are narrative, epic and lyric.
Essas são as categorias mais tradicionais. É claro que, assim como outros gêneros textuais, o poema ele também foi se inovando com o passar do tempo, ele perdeu algumas de suas características para poder se adequar à contemporaneidade. Mas você tem que se lembrar, a literatura, the literature, it's the art of words. É a arte das palavras. E a arte das palavras tem essa questão da subjetividade, o que cabe em cada sujeito, assim como a universalidade, aquilo que eu sou capaz de sentir como ser humano e que você é capaz de sentir também. Além disso, como que a gente pode ouvir um poema que foi feito lá na Inglaterra, em Stratford-on-Avon, no século XVIII, e ainda pensar, poxa, William Shakespeare, ele realmente conseguiu dizer com suas palavras coisas que eu seria capaz de sentir. A isso nós chamamos de atemporalidade. É algo que pode passar pelo século XVIII, século XIX, século XX, século XXI, all the centuries, todos os séculos. Now, practicing again. Vamos praticar de novo. Question 2. According to the text, de acordo com o texto, what are the elements of a poem? E aí, será que você consegue responder quais são os elementos básicos de um poema? Pensa bem, acompanha o texto e responde com atenção. E aí, foi fácil para você responder? Mais uma vez eu quero te lembrar, não está sendo exigido de você a memorização. Você precisa mais do que isso mostrar que é capaz de apreender, fazer a apreensão do conteúdo.
Leia com cuidado, faça a devida interpretação. Então vamos ver aqui juntos? Nós temos poem elements, line, stanza, refrain, chorus, enjambment. Se você acompanha isso, vai ficar fácil responder. Presta atenção em montar uma sentença simples. Sim, porque se você quiser complicar demais, às vezes o máximo que você vai conseguir é fazer uma sentença que fica com a sintaxe errada. Então, usa bastante o verbo to be, esse que você domina desde o 6º ano. The elements of a poem, os elementos do poema, são line, stanza, refrain or chorus and enjambment. Tá aqui a resposta, espero que você tenha feito de forma semelhante, embora seja uma resposta aberta. Se você quisesse, você podia até mudar a ordem. Now let's read a poem. Agora vamos ler um poema. Esse poema é Will I Have Grown Up by Friday Night? By Jennifer Jessep. Bom, se a gente está falando sobre ler um poema, eu gostaria que o primeiro exercício que você se propõe a fazer junto comigo é o listening, a audição. Então, vamos trabalhar a fluência do seu ouvido? Eu vou ler tudo de uma vez só e você vai acompanhando. É esse o desafio. Challenge yourself, desafie a si mesmo. Will I Have Grown Up by Friday Night? By Jennifer Jessep. Will I have grown up by Friday night? Will I have wings? Will I take flight? Will I have started to be a young teen? I will be friendly. I will not to be mean. So many wonders, joys, and so many fear. I will keep growing through all the years. Bom, talvez você não tenha entendido todas as palavras, mas quando você for ler um texto, preste atenção naquelas que são palavras cognatas. O que seriam as cognate words? Elas podem ser chamadas também de palavras transparentes, transparent words. E qual é o motivo desse nome? Elas não aparecem no slide? Aparecem sim. É porque o significado delas vai transparecer do inglês para o português, ok? E além disso, nós estamos vendo uma aula sobre a forma verbal de futuro will. Você conseguiu perceber quantas vezes o will apareceu nas nossas lines, nos nossos versos? Olha só. Will I have, will I have, will I take, will I have, I will be, I will not to be, I will keep. Todas essas vezes em que o will apareceu nos dando essa ideia de futuro, você já sabe qual é a verbal tense, qual é o tempo verbal do nosso texto, do nosso poema. Sobre esse trecho, Will I have started to be a young teen? Terei eu começado a ser um jovem adolescente? I will be friendly, eu serei amigável. I will not to be mean, eu não serei malvado. Vamos ver a question 3. Take from the text sentences in the future tense in affirmative, negative and interrogative forms. Então, aqui você vai responder pegando um exemplo de frase afirmativa, em que você está sim afirmando algo. Negative form, a forma negativa. Então, procure não apenas pelo will, mas também pelo not, que é a nossa partícula de negação. E também pela interrogative. E na interrogativa, a gente vai ter o will à frente do sujeito, ok? Só hora de responder.
Então vamos lá, aqui você tinha que observar a estrutura sintática para encontrar affirmative form, a forma afirmativa, negative form, a forma negativa, and interrogative form, a forma interrogativa. Na interrogativa você não podia se esquecer de um detalhe. Em inglês, a nossa partícula de futuro, o will, ele estaria à frente do sujeito. Vamos ver como que ficou? Affirmative, I will be friendly. Negative, I will not be mean. Interrogative, will I have started to be a young teen? Então, esse foi um ótimo momento para a gente relembrar essas três formas. Além disso, a gente também precisa relembrar das diferenças entre o will e o going to. Vamos lá. Differences between going to and will. O will expressa uma possibilidade ou uma previsão do que vai acontecer. I think it will rain tomorrow. Acho que vai chover amanhã. Pode ser utilizado para decisões rápidas tomadas no momento. I am tired. I'll sit down here. Presta atenção. Eu estou cansado, eu vou sentar. Ao invés de ser I will, fica I'll. A gente muda também a nossa forma de falar. O will também serve para expressar um fato futuro, algo que é inconcebível que não aconteça. If I step into the rain, I'll get wet. Bom, se você for na chuva, você vai se molhar. Pode expressar uma oferta ou uma promessa, I'll help you. Eu vou ajudar você. E o going to? Bom, ninguém sabe o dia de amanhã, mas ainda podemos planejar. O going to expressa uma certeza ou decisão concreta do que será feito ou vai acontecer. I'm going to college next year. Vamos falar de planos, ir para a faculdade, coisas assim. Ele também expressa uma conclusão sobre algo que acontecerá baseado em alguns fatos. She's fast, she's going to win the competition. Se ela é rápida, ela vai ganhar. E assim, nós vimos como utilizar o going to e o will. Aqui vão as referências e nesse vídeo nós falamos sobre as formas verbais do futuro, going to e will. Espero que vocês tenham gostado e até breve!